Temos falado sobre a lei de Deus e a promessa de Deus. A lei de Deus é condicional. Você não pode estar em um estado e não sofrer as consequências de não estar em outro estado. E você e eu somos livres para imaginar qualquer estado no mundo. Imaginando esse estado, podemos ocupá-lo. Ocupando o estado, nós o fertilizamos. Tendo uma vez fertilizado, ele tem sua própria hora marcada para cumprimento. Cada visão tem sua própria hora marcada. Ela vai florescer. Se parecer longo, espere por esse momento. É certo e não vai ser tarde. Algumas coisas crescerão da noite para o dia. E algumas coisas vão crescer em 1 semana. Depois em 3 semanas. E talvez em 1 mês. E outras coisas vão levar anos. Pode ser um problema sobre o qual parecemos não ter controle. Nós contamos essa história aqui, onde em uma ocasião levou 5 anos. Mas a alegria de colher os frutos então. Era o relacionamento de uma mãe e genro. Eu contei inúmeras histórias em que levou intervalos de tempo, mas não importa, se aplicarmos o princípio. Agora, hoje, se você ler nas manchetes, Inglaterra nega a união com a Europa, e você pode estar inclinado a se ressentir de De Gaulle. Contenha o seu ressentimento. Eu nasci e fui criado como um britânico, nascido sob a Union Jack. Toda a minha família ainda vive sob a Union Jack. Eu tenho muito orgulho de ter nascido com essa origem. Uma origem áspera. Áspera de escoceses, ingleses e irlandeses. Os meus antepassados eram de Cornualha, aquela configuração inglesa, áspera. Eu não trocaria isso por nada no mundo. Eles eram aventureiros, quando se aventuravam. E se reaventuravam por todos os mares do mundo. Nada poderia ser mais claro do que a minha origem. No último domingo, no jornal inglês, chegou uma pequena nota, mantida nos arquivos secretos do Ministério das Relações Exteriores britânico, por 43 anos. O documento datava de 1º de maio de 1920. Ainda não tinha sido tornada pública para ninguém, mas concebida pelas mentes britânicas. Estava lá. Eles a conceberam e escreveram. Não foi De Gaulle que escreveu. Nenhum francês escreveu. Eles a escreveram. Mas não acharam sensato tornar isso público, naquela altura em 1920, que foi apenas questão de 1 ano após aquela assustadora Primeira Guerra Mundial, quando a flor da masculinidade da Inglaterra foi massacrada nas trincheiras. As universidades estavam vazias, e as grandes mentes da Inglaterra foram para baixo. Então veio a Segunda Guerra Mundial. A França entrou em colapso como uma pequena boneca de papel. E a Inglaterra, a Inglaterra sozinha resistiu até a América entrar. Mas ela segurou a coisa sozinha. Hoje não haveria França. Haveria apenas uma Alemanha unificada sob Hitler. Nós sabemos disso. E assim hoje vocês tendem a julgar com muita severidade a atitude daquele que tornou possível que hoje tenhamos uma França. Deixe-me citar esse documento. Está dizendo nele: não devemos insistir agora, ou no futuro, na amizade da França. Nada pode alterar o fato fundamental de que eles não gostam de nós. Não gostam de nós na França e nunca gostarão. Eu estou citando exatamente o que diz no documento. Diz lá: e nunca gostarão, exceto pelas vantagens do povo francês, como podem extraí-las dos ingleses. Agora, um francês não escreveu isso. Os ingleses escreveram isso, do Foreign Office, que é como o nosso Departamento de Estado, pois eles determinam a política externa. Foi considerado um julgamento dos cérebros da Inglaterra em 1920 e levou 43 anos para virar público. Então, tendo lido na imprensa inglesa, em algo que foi impresso no último domingo e citado no Jornal da Manhã de segunda-feira, eu só posso louvar ao Senhor Deus por ser completamente impessoal. Não importa se ele é inglês, francês, americano ou russo. É apenas lei. Se é nisso que eles acreditam, é isso que eles estão colhendo. Chama-se a lei da colheita idêntica. Eles acreditam e verificam nos arquivos secretos desse Ministério das Relações Exteriores. E 43 anos depois surge a oposição.
quando você poderia pensar, julgando assim por nível humano, que qualquer coisa nesse mundo que a França teria feito seria receber de braços abertos a Inglaterra, que tornou possível que ainda houvesse uma França hoje. Mas a Inglaterra plantou a semente e plantou firmemente. E ela foi regada ao longo dos anos. Então vem Deus não esquece. Ele não pode esquecer, ele observa tudo. Ele vê tudo. Nada está escondido do Criador. Ele vê exatamente o que você está fazendo. Diz lá, nas Escrituras: Filho do homem, você viu que os anciãos da casa de Israel estão fazendo no escuro, cada homem em sua sala de pinturas? Está no livro de Ezequiel 8:12. Nós achamos que ninguém nos vê. Eu digo, nada está escondido de Deus. Se não tivesse sido impresso nos jornais ingleses no domingo, você e eu não saberíamos que algum grupo inglês o havia plantado. Eu sou americano por adoção, mas não posso apagar o meu amor pela Inglaterra. Todo o sangue físico que flui através de mim vem da Escócia, Inglaterra e Irlanda. Um pouco de holandês. Holandês veio por parte da minha mãe. E eles também eram individualistas, rudes. Viviam em diques. Viviam na água, na verdade. Mas embora fisicamente eu gostaria de me ressentir disso, eu estou feliz por ter visto. Eu sabia que em algum lugar a semente havia sido plantada. Pois você não pode ter algo crescendo nesse mundo e não ter uma raiz da qual ela brote. Então eu pergunto a você, conhecendo essa lei, pois aqueles que a fizeram nada sabem dessa lei que você conhece, que é a lei da falsificação do registro. Se eles conhecessem as Escrituras como você as conhece, a história do administrador injusto, que está em Lucas 16, o guardador dos porcos, e aquele animal é símbolo de Cristo. Eu contei a vocês a minha visão desse animal. Eu encontrei e então veio o crescimento do porco, mas eu não o alimentei. Não alimentei tão bem quanto deveria naquele intervalo da descoberta. E o que é que aconteceu quando eu vi o mesmo porco depois de tantos anos? O que é que eu encontrei? Eu descobri que a imaginação cria a realidade. E no intervalo dessa descoberta, de que a imaginação cria a realidade, eu esqueci. Esqueci que ele não estava sendo bem alimentado. Mas eu sempre me lembrei de que imaginar cria realidade. Não importa o que você me diga de fato. Eu realmente mudaria o fato, pois a verdade não depende exatamente do fato, mas da intensidade da imaginação. O registro real é a minha memória. Funcionando nesse nível, demora um pouco para a gente se persuadir quando a razão nega e nossos sentidos negam. Se estivéssemos funcionando em níveis mais altos, tudo estaria imediatamente sujeito ao nosso poder imaginativo. Nesse nível demora um pouco. Então requer persistência, requer paciência, requer diligência. Essas são as coisas que pagamos. Pagamos o preço pelos frutos que buscamos colher nesse mundo. Aqui sempre temos em mente a distinção entre os estados e o ocupante do estado. Você é um ser imortal, ocupando um estado. Esse estado pode ser pobreza, riqueza, saúde, doença. Pode ser reconhecido nesse mundo ou ser desconhecido, mas eles são apenas estados. Você não é conhecido nem desconhecido. Você é imortal, nem pobre nem rico. Essas coisas não te definem de forma alguma. Você pode assumir que é, e na medida em que você está persuadido de que é, você produz o fruto desse estado. Mas você não é rico nem pobre. Você é um ser divino. Você pode assumir que é de certa forma. E na medida em que você está persuadido de que realmente é, você produz o fruto desse estado. Mas você não é rico nem pobre. Você é um ser divino destinado eventualmente a herdar todo o vasto universo. Pois é o propósito de Deus dar a si mesmo a você, como se não houvesse outro no mundo. Apenas Deus e você. E nem mesmo Deus e você. Apenas Deus. Pois Ele é você e você é Ele. Esse é o propósito. Ouça essa palavra. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste para que sejam um, assim como somos um. João 17:11. O nome que ele me deu é seu nome, e ele é chamado de Pai Santo. Como ele poderia me dar o nome de Pai, Pai Santo? A menos que ao mesmo tempo ele me deu seu Filho, que me fez um Pai.
Eu não posso ser pai e não ter nenhum filho. Deve haver um filho para dar testemunho da minha paternidade. Então ele me dá o seu filho unigênito, e ao fazer isso, ele me dá a paternidade. O Pai Santo os guarda, aqueles que serão trazidos a esse nível, em teu nome. É o nome que ele me dá, o mesmo nome, o seu nome. Você me dá. E qual é esse nome? O nome é Pai. Ele faz isso da maneira mais maravilhosa. Ele apresenta o seu Filho unigênito, e ninguém lhe diz quem ele é. Você sabe quem ele é. E você sabe que ele não é apenas o seu filho, mas ele sabe que você é seu pai. Naquele exato momento você herda toda a glória que é o Pai, mas a glória dessa herança celestial, que é todo o vasto universo. Isso não pode se tornar real, ou pelo menos não totalmente realizada no indivíduo, enquanto ele estiver nessa vestimenta física. Mas quando ele atira pela última vez, após essa experiência, automaticamente ele é apenas um com Deus Pai. Para que ele seja um, assim como nós somos um. Esse é o destino de cada criança no mundo. Mas você passa por todos os tipos de provações e tribulações, e ele nos dá uma lei pela qual podemos viver sabiamente felizes. Como nos é dito, bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor, porque em tudo o que faz prospera. Não em algumas pequenas coisas, mas em tudo o que faz prospera. Você está sentado naquele gabinete há 43 anos, quando essa decisão foi apresentada, digitada e arquivada. Se você soubesse o que sabe hoje e estivesse sentado lá, diria aos cavalheiros: eu sei, cavalheiros, esses são os fatos baseados na razão. É como se eles odiassem, como você odeia o homem que o alimenta, porque você tem vergonha de ser alimentado. Então, depois de um tempo, você está esperando para se vingar. Você não quer ser alimentado. Então, quando ele continua a alimentá-lo, você se sente um escravo. Como um escravo sente o seu poder. Ele quer cortar a garganta de quem o alimentou. Isso é automático. Então, se você estivesse lá, você teria dito: senhores, esses são os fatos. Mas agora vamos modificar os fatos. Vamos mudar esse registro, reescrever aquele memorando. E vamos nos persuadir de que os franceses nos amam, que podemos um dia nos tornar um só, todos nós, independente das diferenças de línguas, e vamos arquivar esse relatório. Talvez eles não tivessem feito isso, mas um indivíduo qualquer naquele grupo teria feito isso em sua mente. Mas eles não sabiam o que você sabe. Eu lhe digo, não se esqueça disso. O Criador não se esquece. Nós criamos as coisas por nossos atos imaginários. O que você está imaginando essa noite, não importa o que seja. Um dia você vai ficar chocado além dos seus sonhos mais loucos, quando ver o outro lado. Como a história de que Lázaro ri. Ele retorna dos mortos e todos os valores foram mudados. Os ricos eram pobres e os pobres não eram pobres. Todos os valores desse lado foram completamente invertidos. Naquele lado. E tudo foi mudado quando Lázaro retornou. E ele riu de algumas coisas que estamos fazendo aqui. Então eu lhe digo, não se esqueça da lei de Deus. Bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor, porque em tudo o que faz ele prospera. Agora essa noite, você aceita. Embora tudo no mundo negue, a razão nega, os seus amigos vão negar, e você ousa assumir que é o homem, ou já a mulher, que gostaria de ser, e que as coisas já são o que você gostaria que fossem. E ao ousar assumir que você é, e andar nessa suposição como se fosse verdade, de uma forma que ninguém sabe, você será levado por uma série de eventos em direção ao cumprimento dessa suposição. E nenhum poder no mundo pode impedir isso. Se você for persistente nessa suposição, acredite que imaginar cria a realidade. Portanto, eu lhes digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão e vocês receberão. Está em Marcos 11:24. É tão simples quanto isso. Mas como acreditar que eu recebo? Se nesse exato momento eu acreditar que recebi o que hoje nego, eu olharia para o mundo de forma diferente. Eu não veria antes desse cumprimento. Eu agora iria olhar mentalmente para o mundo e eu veria como veria. Se fosse verdade o que me tornei o homem que eu quero ser, eu ia comungar com minha esposa, minha filha, meus amigos. Dessa suposição, e embora nenhuma coisa física no mundo pudesse me forçar,
Eu ainda deveria persistir na crença de que está feito, e continuar com essa suposição, e dormir na crença de que aconteceu, como se fosse verdade. Se eu fizer isso, eu posso lhe dizer, eu sei por experiência, que isso vai se tornar realidade nesse nível. Já é verdade no exato momento em que eu acredito. Naquele momento é o ato criativo, mas a memória do homem é muito curta. Ele não se lembra do ato. Então, quando ele colhe a colheita, ele nega que seja sua. Ele não a plantou. E ainda assim temos uma lei estabelecida no início, chamada Lei da Colheita Idêntica. Enquanto a terra durar, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Gênesis 8, 22. Tudo vai produzir segundo a sua natureza. Não pode produzir nada além de sua natureza. Tenha em mente o que dissemos antes. As grandes nações lideradas por homens sábios não ouviram o que você está ouvindo. E se ouviram, não tiveram ouvidos para ouvir, porque não agiram de acordo. Eles estavam convencidos de que eram indesejados. E então, com o tempo, todas as visões, tendo sua própria hora marcada, floresceu. E hoje eles colhem esse fruto de uma semente que eles mesmos plantaram há 43 anos. Mas não se deixe levar essa noite quando ler as manchetes ou ouvir o rádio. Qualquer povo poderia plantar uma semente de ser bem-vindo e desejado naquele outro corpo de homens. Todos são maravilhosos. Todos deram muito ao mundo. Os franceses, alemães, dinamarqueses, todos. Não há um naquele enorme conjunto que não tenha dado tanto ao mundo. Então eles poderiam, de braços abertos, trazer todos eles. Mas ainda vão ter que plantar a semente. Um fato fundamental que precisamos entender é que não existe nada sempre. A única coisa que é eterna e sempre é que você receberá o presente de Deus, que é Ele mesmo. Fora isso, não há nada fatalista no mundo de Deus. A única coisa fatalista nos é dado tão claramente no livro de Romanos 8, 29 e 30, quando ele nos chama, um por um. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e ao que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então somos pré-conhecidos, predestinados, e chamados, e glorificados, e então justificados. É a única predestinação que você pode encontrar. Sim, existem outras passagens, mas não tem nada a ver com você ser rico. Você não está predestinado a ser rico ou pobre, conhecido ou desconhecido. É apenas sua escolha. Quando se trata do outro, esse é o presente predestinado de Deus. Ele vai lhe dar a si mesmo. Ele está determinado a nos dar, todos nós, Ele mesmo, como se não houvesse outro no mundo. Apenas Deus em você e Deus em mim. E então apenas Deus individualizado. E não na eternidade seremos absorvidos em um Deus, perdendo a nossa identidade. Nunca. Eu sou individualizado, você individualizado, e tendemos sempre em direção a uma individualização cada vez maior. E ainda assim, o mesmo Deus. Agora vamos entrar no silêncio.